Olá, bem-vindos ao nosso café aqui no Hematotalks. Eu, Natália Zing, junto com a Thais Fischer, trazemos mais alguns estudos do último ASH 2025 em Orlando. Como a gente falou, foi um desafio selecionar alguns estudos, então a gente teve que dividir em parte 1 e parte 2. Então, vamos lá, algo que chamou a nossa atenção, né? Acho que a gente tem que começar agora, novamente, com linfoma, agora linfoma folicular. Eu falo que linfoma folicular ficou um tempo ainda meio apagado, né? Agora, desde o ano passado para esse ano, a gente teve múltiplos trabalhos falando sobre linfoma folicular. E aí, a gente teve um estudo que até foi apresentado antes do previsto, que é o EPICOR R-LENA, para folicular, refratário recidivado. E por que a gente trouxe esse estudo? Eu trouxe esse estudo por alguns motivos. Um, ele fechou o endpoint muito rápido. E dois, porque teve uma intensa participação brasileira, vários centros Sim, brasileiros, exato. publicação, autores brasileiros na lista. Então, acho que vale a E pena. mais ainda, vamos lá. Ele foi apresentado precocemente, como a gente mencionou, foi publicado junto, Isso, então já verdade. durante o ASH ele também foi publicado e também já foi aprovado. É verdade. O Brasil foi o segundo país, depois dos Estados Unidos, a aprovar a sua utilização. Então, menos de um mês do FDA, então acho que é um marco. Foi dia 8 de dezembro, é um marco. Então, realmente, porque ele foi muito relevante, os resultados foram muito significativos. Então, vamos falar um pouquinho desenho de estudos, até porque a gente tem que lembrar algumas regras do jogo, né? Exato. Então, epcoritamab já está aprovado no Brasil para difuso de grandes células B em terceira linha. Assim Também como está folicular. aprovado para folicular terceira linha, tá? Aqui a gente está falando de epcoritamab. As duas aprovações são infinitas, ou seja, contínuas Contínuos, até a sua progressão, progressão ou toxicidade. intolerabilidade. Agora a gente vai falar epcoritamab associado a R-lenalidomida, não é mais monoterapia. O famoso R-square, R-square. que era o padrão ouro. Sim, Então, para assim, segunda só linha. tá fazendo um parêntese, lembrar que quando foi apresentado, né, os dados do R-square, do Augment, ele era comparado a rituximab em monoterapia, isso era uma das críticas do estudo, mas enfim, evoluiu para combinação com Lena, de forma finita também, por um ano, e que teve ganho de PFS e de sobrevida global. Sim. Então, ele realmente tinha se posicionado como standard of care do linfoma folicular recidivado a partir da segunda linha. Então, vamos falar as regras do jogo aqui do epcoritamab, né? Então, o epcoritamab aqui é finito, ele é semanal do C1 até o C3, depois ele passa a ser mensal do C4 ao C12, então, finito, 12 meses. O rituximab, ele é semanal pelo C1, e aí ele é mensal do C2 ao C5, Não é C6. não é C6, e a Lena, sim, D1 a D21, pausa de uma semana aqui por 12 meses. Então, a gente tá falando de um tratamento chemo-free por 12 meses, fixo, né? E 100% ambulatorial. Perfeito. Porque, inclusive, o STEP 12, a gente já tinha visto esse dado no Epicor em monoterapia para folicular, mas, inclusive, o STEP 12, ele é desenhado para se fazer em 4 etapas, e aí você mitigar A a internação, CRS né? e não ter internação. E Então, por que esse é possível no folicular? Isso é possível justamente porque essa é uma doença mais indolente, né? Então, vamos exato. falar um pouquinho sobre... É um estudo fase 3, randomizado, multicêntrico, multipaíses, né? Então, teve incluído África, Brasil, América Latina, enfim, de uma maneira geral. 488 pacientes, 14 meses. Aí você vai falar, por que é tão precoce? É tão precoce porque a diferença se mostrou muito rápido. E muito Então, discrepante. e muito discrepante. Com taxa de respostas globais de 95 a 79. O que significa? Quando a diferença é muito grande, você consegue antecipar os resultados desse estudo. Então, por isso que ele foi apresentado de uma forma até surpresa. Esperava 2 anos para a gente ter os Sim. resultados. E aí, em taxa de resposta completa, a gente também viu uma grande diferença de 85% para 50%. E confrontando com curvas de sobrevida livre de progressão, também um hazard rate de 0,21, ou seja, uma redução de risco de 80%, ali basicamente 80%, que foi 85 versus 40 aí nesse segmento ainda curto. E você vê que as curvas começam a separar logo no Muito início. precoce, né? Uns 6 meses ele já separa A bastante. gente não tinha dúvida que o Epicor era muito efetivo em folicular, mas é realmente muito interessante ver ele em combinação com esse esquema. Então, assim, um esquema seguro também não teve aumento de CRS, né? A gente teve ainda CRS, grau 1 mais grau 3 não teve. Sim, teve mais infecção no grupo do epcoritamab versus no grupo R-Lena isolado, por causa até do mecanismo de ação, mas é um tratamento finito, né? Então, acho que esse é Que um dado também importante. preservou a qualidade de vida do paciente, né? Que
também é uma análise que tem sido incluída em todos os estudos. E essa aprovação precoce traz o quê? Traz que eles tornam o standard of care. Sim. Então, na segunda linha, para paciente com linfoma folicular. Dados um pouquinho da população, era uma população tinha população de todos os tipos, né? Acho que a Desde gente baixo risco, mas também vale tinha lembrar que quando a gente fala de folicular, é um linfoma muito heterogêneo. Sim. E aí a gente sempre se questiona como se comportou os pacientes de mais alto risco, seja os pacientes com FLIP avançado, com doença muito volumosa, pacientes com POD24, pacientes que foram refratários ao anti-CD20. E aí, em todos esses pacientes, a gente também viu que performou bem a combinação. E um dos questionamentos também que eu já vi em outros estes, as pessoas questionarem sobre o uso de duas moléculas que atingem o mesmo alvo, né? Terem o CD20. Então, Mas eles ligam de maneiras diferentes ao CD20. E agem de maneiras diferentes também. Então, tanto o epítopo de ligação do Epicor e do rituximab é diferente, quanto também o mecanismo de ação que vai levar à morte celular e toda a mudança ali naquele microambiente também é diferente. E eles acabam tendo, sim, uma sinergia. Eu acho que foi, assim, realmente muito interessante, muito importante, um paper importante que muda aí a maneira como a gente trata o folicular. Então, o segundo paper que a gente separou foi o STARGLO, que é a combinação do glofitamab com GEMOX para difuso de grandes células B na segunda linha finito. Então um a paralelo gente falou aqui. De bispecífico, numa combinação livre de quimioimunoterapia para folicular. E agora a gente vai passar para falar de difuso, de combinação de quimio com bispecífico. Então, mostrando o uso dos bispecíficos de diversas doenças linfoproliferativas de forma precoce e em combinação e finito. Ótimo. Em 35 meses, a gente já teve ganho de sobrevida global. Então, a gente teve uma diferença de sobrevida global, que é um endpoint que a gente não espera, é difícil, mas a gente sempre almeja, de 25 versus 12. PFS de 14 versus 3. 3 é um que a gente espera mesmo para um difuso RR e um difuso refratário, então acho que é um dado importante. 58% de resposta completa versus 12. Então, assim, a gente muito discrepante o dado. muita diferença. E GEMOX é, sim, um tratamento padrão, né? Até pouquinho tempo atrás. Então, e para os pacientes que responderam, a maioria estava vivo, mais de 70% estava vivo nesse período de segmento, e a sobrevida de progressão é acima de 70% também. Então, assim, realmente é um dado que vem para contrapor, inclusive, as dificuldades que a gente tem no CAR-T, no POD 12, né? Que é aquele paciente RR. A gente teve como principal evento adverso CRS mesmo, que é frequente nos biespecíficos. E como a gente sempre fala, CRS é um evento previsível, você sabe quando também acontece, e manejável, né? Cada vez mais a gente tem tido uma curva de aprendizado. Mas a gente não teve grandes grau 3, a gente teve grau 1 e grau 2 em 42%. E um dado que me chamou muita atenção, outro, além do ganho de sobrevida global, foi reconstrução imune. Então, eles já se atentaram à reconstrução imune nesse paper, avaliando as imunoglobulinas. E por se tratar de um biespecífico finito, o que aconteceu é que eles observaram ganho, reconstrução imune em 18 a 24 meses. Mas veja como é muito diferente do rituximab, né? Muito mais potente. Então, a gente tem uma plasia de célula B mais significativa, que se traduz em mais infecção, né? A gente tem que ficar muito vigilante nesses pacientes. Mas, sem dúvida nenhuma, é um esquema que vem para modificar, sem dúvida nenhuma, o tratamento difuso na segunda linha. E também, um dado relevante é que ele tem o melhor benefício na segunda linha, não na terceira, na quarta, obviamente, como é de se esperar. A gente já dá o melhor tratamento em linhas cada vez mais precoces, não ficar esperando, fazendo mais do mesmo. Até para ter uma performance melhor daquela medicação. E aí, vamos falar de outra linfoproliferativa, da macroglobulinemia de Waldenström, que é muitas vezes pouco explorada. Sim, raro, né? A doença rara de pacientes idosos. Muitas vezes subdiagnosticada. E a gente já teve, né? A gente tem atualmente a incorporação dos inibidores de Bruton quinase, principalmente segunda geração, o zanubrutinib. O Zano já está aprovado na primeira linha, os outros na linhas, a gente só tem aprovação do Ibrut e de zanubrutinib, o Zano na primeira linha, o Ibrut na segunda linha. Isso. Então, a gente tem já a aprovação, e aí agora a gente tem também o estudo do GREEN, que é um estudo que contemplou várias doenças linfoproliferativas. A gente tem muitos dados do pirtobrutinib para LLC e para manto, inclusive aprovados já para uso no Brasil. E aí é que eles trouxeram os dados referentes à macroglobulinemia de Waldenström. Tinham 80 pacientes, tem uma casuística menor. Mas desesperado, essa rara, frequente. 3 linhas de tratamento prévias na mediana, mas incorporando pacientes de uma linha até 11 linhas de tratamento.
Tinham pacientes, a grande maioria desses pacientes já tinham sido expostos a inibidores de Bruton quinase covalentes na primeira linha, e aí depois, agora os não covalentes. E também tinham pacientes que eram naíves de inibidores de BTK, qualquer que seja a classe. Mas eu acho que isso traz também uma tranquilidade de você já dar o IBTK na primeira linha para os anos, porque muita gente tinha essa receio, porque o que eu vou dar depois, né? Então a gente tem Sim, uma nova exato. opção de tratamento na linhas subsequentes. E em relação, então assim, quase 80% desses pacientes tinham sido expostos a inibidor de BTK, sendo que a maioria trocou de linha por progressão mesmo, 65% desses pacientes tinham tido uma progressão, e aí essa mudança, lembrar que aqui não adianta a gente trocar Ibrut por Acala por Zano, porque o sítio de mutação é o Sim. mesmo, e o Pirto ele consegue resgatar esses pacientes em todas as linfoproliferativas mesmo. Tinha uma alta taxa de pacientes com MID 88, que acaba sendo realmente uma assinatura não exclusiva, mas é uma Sim, assinatura do porque tem Waldestrom, CXR4 como nos também negativos. um quarto desses pacientes com mutação do CXR4. Depois, em relação à resposta, a taxa de resposta foi muito boa. Aqui Sim. foi uma resposta não esperada. O Waldestrom, a gente não almeja a resposta completa, a gente pode ter resposta parcial no Waldestrom, sim. Em relação à taxa de resposta parcial, 73% de resposta parcial e resposta completa, ou mais, quase 30% desses pacientes. Então, teve um bom controle de pacientes com uma duração de resposta ali mais de 40 meses. E também de PFS, mediana de 3 anos de PFS. Então, a gente realmente teve um bom controle de doença num cenário de pacientes recidivados refratários. De novo, tinha uma pequena parcela desses pacientes que não tinham sido expostos a inibidores de BTK. Fica difícil comparar, não era randomizado, nada. Sim. E aí, como é muito discrepante o N, é difícil comparar. Mas também a gente observou uma melhor resposta naqueles pacientes que não tinham sido expostos Sim, a inibidores claro. de BTK. E muito provavelmente porque tinham menos linhas de tratamento, eram pacientes menos tratados, chegaram melhor para tratamento. Em relação à segurança, muito bem seguro. A gente, de novo, já conhecia os dados do Pirto nas outras Sim. linfoproliferativas. A gente ressalta que tem a questão cardiovascular, mas é uma incidência muito pequenininha. Questão de infecção, mas também eram pacientes já tratados previamente, então que já vem com uma bagagem de tratamento, assim como diarreia. E descontinuação, que é um dado muito interessante de ver, porque reflete justamente Tolerância, a toxicidade. tolerância, 5% só de descontinuação. Então, Agora- quem sabe a gente também veja daqui para frente a aprovação do Pirto para Waldestrom aqui no Brasil. Agora vamos voltar para as plenárias. Eu acho que na nossa discussão anterior a gente falou de plenária. Plenária é sempre um momento muito importante. Ainda são selecionados os trabalhos mais relevantes, mais impactantes sociais. E é realmente emocionante participar, porque você tem uma prévia, sala cheia, tem muitas premiações antes da plenária, né? Então, ver a história de pessoas que revolucionaram a hematologia. Então, é realmente muito especial. Então, vamos falar de LMA? Vamos falar de LMA. Então, teve um estudo que, como o próprio nome fala, ele chama Paradigm, né? Então, e eu tinha lido um pouco sobre ele antes, que é vamos mudar o paradigma de tratamento da LMA. Então, estamos acabando com a era do 3+7. Acho que essa é uma pergunta recorrente, né, para a leucemia mieloide aguda. Mas acho que agora a gente teve um estudo que realmente reforça muitas coisas que a gente já vinha fazendo na prática, sendo um pouco mais tolerante com inelegibilidade, porque o azacitidina venetoclax já está aprovado há bastante tempo para pacientes inelegíveis a transplante, e cada vez mais a gente olhava, não, aquele paciente ele não é elegível, e aí eventualmente se tornava elegível, ou ele não teve uma resposta adequada, então sendo mais permissível com a elegibilidade ou não elegibilidade. Então, o que ele fez foi exatamente normatizar o que a gente já vinha vindo, inclusive... Então, vamos ver como que é na prática. Na prática, para os pacientes jovens. Sim, sim. E era independente de transplantar ou não. Isso. Então, o desenho do estudo, vamos falar um pouquinho do desenho do estudo. Era azacitidina mais venetoclax, o outro braço, quimioterapia, 3+7, clássico, para avaliar desfechos. E eu acho que que me chamou muita atenção, inclusive na apresentação, que o que é a LMA, né? A parada completa na maturação, uma urgência oncológica. E recuperar a medula é algo vital. A gente acaba falando do coração como órgão vital, e ele falou muito isso. A medula é um órgão vital, você não consegue viver sem ela. Então, é verdade. A toxicidade medular também é muito grave. E a gente, com 3+7, faz uma toxicidade medular muito significativa. Isso impacta no intestino, impacta em pacientes internar 30 dias.
E ao passo que a gente tá falando de tratamentos muito menos intensivos, né? Muito menos. Sim. Então, aqui a Então, gente ó, teve menos toxicidade, melhora da qualidade de vida dos pacientes e mais pacientes chegando ao transplante. Mas vamos aos números. Então tá. Primeiro foram 172 pacientes analisados. Eles excluíram os pacientes que tinham mutação do FLT3, NPM1. Grande parte desses pacientes, 72% dos pacientes, eram considerados de alto risco. E aí, em relação à resposta, a gente teve uma diferença de overall response de 88% versus 62%, beneficiando a combinação do veneto, assim como de resposta completa também, que foi superior no braço do venetoclax. E isso justamente possibilitou ter mais pacientes que fossem para o transplante. Então, ele acabou sendo, esse ganho de resposta acaba sendo uma ponte para depois você transplantar esses pacientes. Você exige menos desse paciente numa indução, né? Então, outra coisa que foi falado bastante era da frequência na UTI desses pacientes. Exato. Internação, dias de internação, dias de UTI, melhora da qualidade de vida. Então, eles não só avaliaram a relação da eficácia, né, de ter tanto nível de resposta, os pacientes que puderam ir para o transplante, mas ele também, na questão de toxicidade, né, de perfil de segurança, não só a infecção e tal, porque realmente pode ter nas duas, até pela própria doença, mas nesses outros desfechos que às vezes não são valorizados, que foi bem como você colocou. Então, dias de internação na UTI, mortalidade, a LMA a gente precisa olhar para mortalidade Sim. precoce. Então, mortalidade em 30 em 60 dias foi inferior realmente nos pacientes submetidos a venetoclax e com ganho de qualidade de vida, que traduzia o que a gente já via na prática clínica. Aquele paciente que era considerado inelegível estava indo melhor do que os pacientes muito jovens, né? Então, eu acho que não é para todo mundo, a gente ainda tá tendo novos agonistas, novas moléculas, os inibidores de menina, inibidores de IDH, que vão mudar e vão revolucionar, mas cada vez menos a gente vai batendo com força, menos com força, mais com jeito, né? E aí, por último, anemia. Eu acho que esse foi um trabalho que brilhou os olhos também para a prática clínica, né? E ver o quanto as conversinhas de corredor, assim, São criam iguais no mundo certezas, inteiro. né? E criam certezas. Porque sempre se falou que a gente não deveria repor ferro nos pacientes com infecções agudas, mas era, na verdade, um murmurinho ali. De onde veio isso? Na verdade, se sabe que o ferro, algumas bactérias, né, principalmente as bactérias mais graves, usam o ferro como parte do seu metabolismo, então se acreditava que isso poderia ser um fator que você poderia fazer um enhance das bactérias, alimentá-las e Piorar a tudo mais. infecção, né? Mas a anemia está associada a piores desfechos em vários cenários, como a gente já viu, inclusive, nas infecções. Então, nesse trabalho, foi um estudo retrospectivo, usando o Trinex, né? Base de dados gigantesca. De mais de 20 anos de segmento. Ele foi muito questionado, essa é a parte legal do Ash, né, que a gente viu. Mas como você coletou, qual foi o início? Então, ele topografou, eu usei o CID, eu usei a prescrição de ferro, eu usei o nível de ferritina, então ele não tinha o perfil completo do ferro, que foi uma crítica, Sim. mas... de uma maneira geral, ele mostrou realmente que os pacientes que repunham ferro, que corrigiam a anemia, iam melhor, diminuir a hospitalização, diminuir aí dias de UTI, melhor recuperação do processo de uma maneira geral. Então, era um pool de infecções. Então, tinha pneumonia, bacteremia, meningite numa casuística menor, mas bacteremia e pneumonia realmente era uma casuística enorme. Mais de 15 mil pacientes, 20 mil pacientes. Eles pegaram infecções agudas, então eram menos de 2 dias de infecção. E aí, aqueles pacientes que já tinham uma anemia ferropriva. E aí, justamente demonstrando que se você melhora a anemia, você melhora o desfecho daquele paciente. Desde aumentar a hemoglobina, ter menos transfusão, e aí, consequentemente, também ter melhores desfechos relacionados à infecção. E um outro dado que ele falou que ele avaliou para não ter fatores confunditórios foi a procalcitonina também, que ele também avaliou e normatizou entre os grupos para não ter, um paciente que está melhorando, que era uma pergunta minha, que foi uma pergunta da plenária, inclusive. Falei, mas de repente ele teve um viés de seleção, que o paciente que recebeu ferro é aquele que também já está melhorando e a gente faz o ferro. Será que não foi isso? E aí ele falou, foi a pergunta, eu pensei... E o levantou e perguntou. E aí ele falou, uma das coisas que a gente normalizou entre os grupos para tentar escapar desse viés que pode existir, obviamente, para o estudo retrospectivo, foi a procalcitonina. Então ela teria que estar equiparada para poder não ter um paciente melhorando e um piorando. Então ele tentou normalizar com a procalcitonina para tentar ter o mesmo nível de infecção. É óbvio que assim,
estudo retrospectivo, é muito tem Muitos muitos fatores. vieses, mas pelo menos já acendeu uma luz pra gente quebrar essa fofoquinha que tinha antes, essa lenda de que a gente não poderia repor E ferro que em a pacientes gente tem que infectados. repor cada vez mais. Acho que a anemia ferropriva, a ferropenia, a gente já fez um episódio sobre isso. A gente sabe que a gente tem que corrigir cada vez mais, que aumenta a mortalidade de uma maneira geral cardiovascular, mortalidade infantil, Sim. piora em quadro infeccioso, E piora quadro dá ibope e inflamatório. anemia. Então, mas foi muito legal ver a anemia ferropriva no plenária do Oeste. Bom, então esses foram os nossos highlights. De novo, a gente espera que vocês comentem, discutam, tragam os seus highlights, os comentários de outros colegas. Essa, como a gente sempre fala, né? Medicina é a ciência das certezas incertas, Ou que mudam transitórias. toda hora. E é isso. A gente espera vocês para mais cafés, para mais conversas. Deixem aí o seu artigo que te chamou mais atenção. A gente comenta aí depois. Muito obrigada.